Boa noite, boa noite. Está começando agora Semana da Terra, programa com as notícias ambientais do Brasil e do mundo. Meu nome é Cláudia Visoni, eu sou jornalista, ambientalista e agricultora. Bom, vou começar falando de clima. A onda de calor que a gente viveu aí nos últimos 10 dias deu uma acalmada aqui no Sudeste, pelo menos. São Paulo está fresquinho, mas a gente passou alguns dias assim de muito calor. O recorde foi em São Romão, no norte de Minas Gerais, que chegou a 43,5 graus. A maioria das cidades que tiveram as maiores temperaturas ficam no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e interior do Piauí. Isso aí é resultado do El Ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, misturado com o aquecimento global. Como os cientistas previram, isso vira no Brasil seca e calor no centro e no norte e inundação no sul. Rio Grande do Sul teve mais um ciclone essa semana. O mês de setembro ainda não acabou e o Rio Grande do Sul já tem recorde histórico de chuva. Em Porto Alegre, choveu quase 50 centímetros, uma piscina de 50 centímetros esse mês, que é o triplo da média histórica antiga. Eu estou falando média histórica antiga porque o clima já mudou, né? A gente sabe. Bom, teve enchente de novo, uma pessoa morreu e apareceram até 2 lobos marinhos ou leões marinhos, cada pessoa fala de um jeito, mas enfim, na cidade de Rio Grande apareceram esses lobos marinhos ali na piscina da enchente, uma cena muito louca. A diferença entre lobo marinho e leão marinho, eu descobri, é o tamanho. O leão marinho é bem maior, chega a uns 300 quilos, e o lobo marinho chega a uns 150 quilos. Bom, seca na Amazônia. Essa frase é difícil de engolir, mas é o que está acontecendo. Os rios estão muito baixos. O estado do Amazonas, que já estava em emergência por causa das queimadas, agora está entrando em emergência também por causa da seca. O governo está mandando água, remédio, cesta básica. O risco lá de desabastecimento é gigantesco, porque na Amazônia as mercadorias são transportadas por rios, né? As estradas são rios, então as cidades estão ficando isoladas. Já tem 15 municípios em estado de emergência, 100 mil pessoas afetadas, e esse número pode quintuplicar. As coisas se complicam muito porque assim, os peixes estão morrendo por falta de oxigênio ou porque encalham no fundo do rio seco, aí contamina a água, é um lugar onde as pessoas vivem ali numa intimidade com o rio é tudo, e quando o rio seca, isso complica até o transporte de mercadorias. Eu estava lendo que pode afetar o Black Friday, que é aquela liquidação aí de novembro. Eu não estou nem aí com o Black Friday, mas fico muito angustiada com a situação do pessoal que está. Tem gente isolada até no Amazonas por causa da seca. 2022 teve recorde de vítimas de tempestade no Brasil. No ano passado, quase 900 mil pessoas tiveram suas vidas prejudicadas por inundações, deslizamentos, essas coisas. Isso inclui, teve gente que, inclusive, não sobrou para contar a história, né? Isso inclui mortos, feridos, doentes, desabrigados, desaparecidos. Entre 2012 e 2022, então, em 10 anos, o número de registros de chuvas muito violentas que causam desastre no país quadruplicou, ficou 4 vezes maior. Esses dados são do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, que é alimentado pelos governos estaduais e municipais. Não existe ainda estatística de 2023, mas provavelmente a gente vai bater outro recorde de afetados por chuvas catastróficas. Esse ano teve o desastre no Carnaval em São Sebastião, as inundações do Rio Grande do Sul esses dias e por aí vai.
Desmatamento na cidade de São Paulo agora tem um monitoramento muito acurado. Está sendo inaugurado um novo sistema de monitoramento de desmatamento na Grande São Paulo e de julho de 2022 a julho de 2023, em um ano, a área, esse sistema soou 273 alertas de desmatamento e a Grande São Paulo perdeu 370 hectares, ou seja, 2 parques do Ibirapuera foram inteiramente devastados na cidade e a maioria perto lá das represas, dos mananciais, saindo de São Paulo, indo lá para a Antártida, onde nunca teve tão pouco gelo num inverno como em 2023. Em geral, o mês com a maior quantidade de gelo no Polo Sul é setembro. Esse ano, o máximo de gelo foi 17 milhões de quilômetros quadrados, que é 1 milhão a menos do que o recorde negativo anterior. E aí tem um problema extra que, quanto menos gelo, menos luz solar é rebatida, né? Com as calotas polares são brancas, a luz do sol bate e rebate, é que nem a gente usando uma blusa branca ou uma blusa preta no calorão, né? Com a blusa branca você esquenta menos. A Terra acontece a mesma coisa, e a blusa branca da Terra está indo embora. Isso significa que quanto menos gelo, mais vai aquecer o mar e bem complicado. Para os bichos que vivem nesses ecossistemas é péssimo também. Já faz uns meses que eu falei da tragédia que está sendo para as colônias de pinguinho de gelo, que os bebês pinguins estão morrendo porque eles caem no mar. O gelo amolece, eles caem no mar e todo o sistema de vida de um pinguim é ficar em cima do gelo, dentro da asinha da mãe dele, até ele ficar fortinho. Quando ele cai na água fria, não sabe nadar, congela e morre, muito triste, muito triste. Também nunca teve tão pouco gelo nas montanhas suíças. 10% das geleiras suíças foram embora em apenas 2 anos. A mesma perda que aconteceu entre 2060 e 2060, já estou lá na frente, entre 1960 e 1990. Então, nesses 30 anos, a Suíça perdeu 10% do gelo. E agora, em 2 anos, perdeu, 2022, 2023, perdeu mais 10%. Esse problema é muito maior do que as pessoas não terem onde esquiar, porque a Suíça é considerada a caixa d'água da Europa. Essas geleiras todas guardam a água, né, que alimentam lagos, rios, riachos. Então, isso é um problema gigantesco. Está tendo treta na Inglaterra esses dias porque o governo aprovou a exploração de petróleo de uma enorme reserva no Mar do Norte. Os ambientalistas estão caindo em cima do primeiro-ministro Rishi Sunak e estão chamando esse novo local de exploração de petróleo de bomba de carbono. Ainda na Europa, jovens portugueses estão processando 32 países da União Europeia. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos está julgando um processo onde os réus são os países da União Europeia acusados de destruir o futuro da juventude. É o primeiro caso de alterações climáticas que chega nesse tribunal, que é um tribunal que tem poder de tomar decisões juridicamente vinculativas, um nome bonito para dizer, tem o poder de punir mesmo. Eu não fico muito empolgada com esse tipo de notícia, porque essa judicialização do clima pela juventude, que eu acho que precisa e deve continuar, até agora não virou redução em emissão de gases, mas eu acho super importante que continue, tá? Vou comentar alguns processos que aconteceram, né, alguns recentes, também da juventude processando o governo. Então, no mês passado, a Suprema Corte do Estado de Montana, nos Estados Unidos, deu ganho de causa a um grupo de jovens que acusava o governo de violar seu direito a um meio ambiente saudável. Foi a primeira condenação desse tipo, só que não foi definida a punição, tá? Em abril de 2021, o Tribunal Constitucional alemão
determinou uma punição, que o governo federal deveria melhorar suas metas de redução de emissões. Só que o governo não fez nada e agora está sendo processado de novo por não cumprir as metas que foram melhoradas por causa de uma ação. E na Austrália também teve uma vitória histórica de jovens com base em direitos humanos, clima, etc., em 2021, só que agora o tribunal está querendo reverter a vitória. Então, mas enfim, vamos continuar torcendo. Crise do azeite. A Espanha é o maior produtor mundial de azeite, produz cerca de metade do azeite e perdeu metade da colheita esse ano por causa da seca e do calor. Então, o mundo está com 25% a menos de azeite. Um quarto do azeite que era para ter sido produzido esse ano não foi produzido. O preço lá no campo já triplicou. Essa conta deve chegar nos supermercados, né? O Brasil está se tornando um bom produtor de azeite e algumas marcas até têm ganhado prêmio, né? Talvez antigamente aqui fosse úmido demais para produzir azeite, mas agora, com o clima mudando, o Brasil virou produtor de azeite. Vamos falar de indígenas, notícia ruim. Eu tinha comemorado uma mega notícia boa semana passada e tal, mas a alegria durou pouco, porque o Senado aprovou o marco legal ontem, né? O Brasil está nesse clima de guerra entre o judiciário e o legislativo, nesse tema dos direitos indígenas. Superior Tribunal Federal, eu noticiei semana passada, que tinha dito que o marco legal é inconstitucional. E aí ontem o Senado, em poucas horas, foi lá, sem muito blá, 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 e aprovou. A esperança agora é que o Lula, presidente Lula, vete o marco legal alegando inconstitucionalidade. Marco legal é aquela tese de que os indígenas só teriam direito de ocupar os territórios que eles comprovassem que estavam ocupando em 1988, quando entrou em vigor a atual Constituição do Brasil. Se isso acontecer, vai ser péssimo. E tem uma declaração da WWF que resume bem a situação, que é a World Wildlife Foundation, né? O escritório deles falou o seguinte: sem territórios indígenas bem preservados, será impossível evitar o ponto de não retorno. O ponto de não retorno é quando a floresta amazônica, sozinha, depois de tanto desmatamento, vai virando uma savana, né? E isso terá consequências severas para toda a sociedade brasileira nas próximas décadas. Então, tomara que esse marco legal não vá mesmo. PL do veneno, que é aquele dos agrotóxicos, também está caminhando ali na Comissão de Meio Ambiente do Senado e pode ser que seja aprovado. Vamos torcer para que não. Plástico. Se alguém chegar para você com um papo de que comprou alguma coisa de plástico biodegradável no Brasil, não acredite, tá? Pesquisadores do Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, saíram por aí em várias cidades, pegando amostras de produtos de plástico vendidos com esse apelo de ser biodegradável. E nenhum foi aprovado. A maioria era feita de um negócio chamado oxodegradável ou oxobiodegradável, que é o pior dos piores plásticos, que está proibido na União Europeia em vários países. O que é esse oxibiodegradável? É um plástico feito misturado com saizinhos que logo fazem o plástico desagregar, pulverizar. E aí ele vira fragmento, vira poeira, vira microplástico e é impossível tirar do solo, do ar, dos rios, do mar, das nuvens e também dos nossos pulmões, do cérebro, do coração, do sangue, da placenta, do mecônio, do leite materno, que tudo aí já está provado que está com microplástico. Tá? De todo o plástico que já foi produzido no mundo, desde que a humanidade teve essa ideia de fabricar plástico, só 9% foi reciclado. 12% foi queimado, né, gerando gás de efeito estufa e tudo mais. 69% está nos aterros,
10% no mar. Esses dados são de um estudo famoso publicado na revista Science em 2015. Vou terminar o programa com a boa notícia. Alô, você que aguentou até agora, vem aí a boa notícia. Infelizmente, as notícias ruins têm sido sistêmicas e gigantescas, e as notícias boas têm sido, assim, pontuais. Mas essa é uma notícia bonitinha. Tem mais rinoceronte na África. A população de rinocerontes está crescendo. No final de 2022, foram estimados 23 mil rinocerontes africanos, 5% a mais do que no ano anterior. É um estudo da União Internacional para a Conservação da Natureza. Há 150 anos existiam 1 milhão de rinocerontes no continente africano. Essa é uma melhora importante, mas os rinocerontes ainda estão sendo ameaçados pela caça. Essa notícia apareceu na Deutsche Welle, que é aquela agência de notícias alemã, né? E mostrava a foto dos rinocerontes com os chifrinhos do nariz cortados, né? E fazem isso para diminuir a atratividade desses bichos para os caçadores. Muito bem, esse foi o Semana da Terra número 130, hein? Já teve 130 programas. Meu nome é Cláudia Visoni, eu sou jornalista ambientalista, agricultora. Esse programa também é uma newsletter para ler em 1 minuto, com um resuminho e com todos os links das notícias que eu citei aqui, tá bom? Então, é isso aí. Até a semana que vem. Espero que com mais boas notícias. Tchau!